Convidamos a todos, então, neste momento, a nossa irradiação. Pedimos a todos que possam estar em pleno serenamento, buscando harmonia, buscando paz interior, tranquilidade, entendendo, querido Pai, que neste momento, onde temos a oportunidade de podermos auxiliar a nós e ao nosso próximo, através da vibração fraterna, possamos chegar a todos aqueles que em nossas mentes, em nossos corações, possam estar. Buscando ainda por nossos irmãos que nem conhecemos, com os quais não lidamos, mas que de forma igual a nós precisam de ter o amparo e do auxílio desses bons amigos. Rogamos, Pai, pelo amparo dessa espiritualidade benfeitora, aos lares de cada um, a cada um dos cômodos, a cada uma das pessoas que nesses lares se encontram neste momento, que os benfeitores espirituais possam realizar a devida asepsia espiritual, renovando forças, inspirando ao bem, modificando pensamentos e amparando a cada um dos que residem nesses lares. Que possam esses benfeitores também levarem, por Tua vontade, Pai de amor e bondade, aos hospitais, às clínicas, às unidades de saúde, a todos esses profissionais dessa área tão importante em nossas vidas, o devido amparo, força, paciência, resignação, o auxílio, enfim, que esses queridos irmãos necessitam e que rogamos ao alto possa chegar a cada um deles da forma mais abundante possível. Possam também, aqueles que são assistidos por esses irmãos, serem assistidos pela espiritualidade benfeitora. Nossos irmãos que se encontram em diversos tipos de enfermidade, espiritual ou física. Especificamente aqueles que se encontram agravados por este mal que aflige a humanidade neste momento. Que possam todos se manterem em paz, se manterem vibrando no amor do Cristo e assim se reerguerem com força, com paz, com resignação e conseguirem ressurgir deste mal que por ora os afeta. Que possam, Pai, todos aqueles que necessitam, neste momento, de Teu auxílio, de Teu amparo, estarem podendo contar com o mesmo, porque sabemos que Ele nunca nos falta. Que possamos, sim, sermos receptivos, sermos aqueles que vão humildemente a Ti pedir, buscar, mas principalmente distribuir com o que nos cercam essas boas vibrações e esse auxílio que a todo instante nos chega. Possamos, Pai, em momentos tão difíceis, rogar a Ti para que possas permitir ao Cristo, governador espiritual deste planeta, nos tornar cada vez mais unidos, cada vez mais irmanados, cada vez mais condizentes com o rumo para o qual nos criaste, de amor, de fraternidade entre os povos e entre os seres. Que possamos usar da individualidade que somos para socorrer, dentro do possível e sempre que necessário e que nos for permitido, aquela outra individualidade que muitas vezes não tão próxima, é sim nosso próximo perante Ti. Ilumina-nos, Pai, com Tua luz. Permita-nos sempre, a cada dia, renascermos com mais e mais esperança de que tudo passa e de que a bonança sempre chega após a tempestade. Auxilia-nos, Pai, para que o amor não nos falte, para que também a resignação nos acompanhe e que para as atitudes voltadas ao bem possa estar sempre com cada um de Teus filhos nesta humanidade que por ora sofre, mas que sabe bem seu destino, que é a felicidade e a regeneração. Que assim seja. Saudações, então, queridos irmãos.
é com grande satisfação que nós estamos aqui nesse momento para então estudarmos um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora, principalmente no momento onde necessitamos tanto de esclarecimento, de conforto e de alento. O tema da nossa exposição de hoje é a verdadeira propriedade. E nós utilizamos como obras para embasar esse estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, que os irmãos certamente conhecem, e também esta obra que se chama Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, do irmão Antônio Luiz Saião. Então nós vamos começar esse trabalho, nós vamos dividi-lo em duas etapas. A etapa inicial é onde eu vou trazer exemplos de parábolas para os irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre essas parábolas. E num segundo momento nós vamos falar mais aprofundado um pouco sobre a verdadeira propriedade, o que ela é e o que ela representa na nossa existência. Então o primeiro exemplo que eu trago de parábola para ser abordado no trabalho de hoje, fala sobre, vou tomar a liberdade de ler alguns trechos, fala sobre um mancebo que se ajuntou do Mestre Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que bem eu devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos. E então o rapaz pergunta: Quais mandamentos? E Jesus diz: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem então diz: Mas eu tenho guardado todos esses mandamentos. O que ainda me falta? Então Jesus vai e diz: Vende tudo o que tens, dá aos pobres e aí terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. E ouvindo essas palavras, o rapaz ficou muito triste, porque ele era possuidor de muitos terrenos, muitas posses, ele tinha grandes haveres. E Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E digo ainda mais, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, trabalhando esta primeira parábola e usando como base esse livro de apoio que eu citei antes, o que ele nos traz como análise? Que nós não nos deixemos fascinar pelos bens perecíveis, qualquer que seja o brilho que ele reluz. Porque eles são uma fonte de treva para o nosso espírito. A luz que eles aparentemente possuem se apaga. E o nosso único e verdadeiro tesouro está junto ao Eterno, que é o possuidor de todas as graças. Agora, analisando um outro ponto desta parábola, vendei o que possuís e distribuí-los em esmolas. Isso não significa que nós devamos nos desfazer de todos os nossos bens, nos colocando então na condição de pedir esmola. Não é isso que traz a parábola, assim como não é isso que traz a doutrina, porque isso iria contra, a lei de trabalho, a lei de progresso, uma série de leis as quais nós seguimos, e embasamos o nosso estudo doutrinário. Isso significa que a posse e a aplicação desses bens que nós possuímos, devem ser isentas de egoísmo e devem sim ser santificadas pela caridade. Que essas boas obras que nós podemos ter condições de fazer em virtude das posses que nós temos, então sejam boas obras de ordem material, sejam obras de ordem espiritual, que elas sim sejam as únicas riquezas indestrutíveis, visto que elas vão representar o principal fator do nosso progresso moral, que é o que vai nos conduzir à perfeição, lentamente fazendo com que nos aproximemos de Deus. Então, a doutrina não condena o que o irmão possui, mas ela traz essa análise para que nós tenhamos condições de usar daquilo para fazer o bem a outra pessoa. E que também isso que nós adquirimos não tenha de forma alguma causado o dano a outra pessoa. É essa a questão que nós estamos analisando aqui.
Para trazer mais um exemplo, nós temos a parábola da avareza, que ela traz o seguinte, é aquela parábola do homem cujas terras tinham produzido tanto e ele não tinha mais aonde armazenar as suas riquezas, né? Então ele se pega diante dessa situação sem ter onde armazenar e ele pensa, né? O que eu vou fazer porque eu não tenho mais onde guardar tudo que eu vou colher. E ele, em vez de pensar, né, numa situação de caridade, o que ele faz? Ele derruba todos os seus celeiros e constrói celeiros ainda maiores para poder armazenar todos os bens que ele possui, toda a colheita que ele iria fazer. E ainda ele diz para a sua própria alma, minha alma, tens de reserva muitos bens para muitos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, ele vem e diz a esse homem, que insensato que és. Esta noite mesmo irão te tomar a alma, e para que terá servido tudo aquilo que acumulaste? É o que acontece àquela pessoa que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante dos olhos de Deus. Então, no nosso livro suplementar aqui, o que ele traz como avareza, que é, infelizmente, vamos colocar assim, uma característica, né, da nossa humanidade ainda, né, imperfeitos como somos, em aprendizado como ainda nos encontramos, né, a avareza, ela é a paixão que se apodera do infeliz, cuja preocupação consiste unicamente em acumular riquezas. Não riquezas morais, aqui falando de riquezas materiais, de posses. Então, muitos são aqueles que cuidam somente das coisas da terra, e para estes, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença numa vida futura, ela é somente um desvario de pessoas fanáticas. Vamos agora então trazer um outro relato evangélico, né, sobre Jesus na casa de Zaqueu. E esse relato ele faz um pouquinho um contraponto às outras duas histórias que nós trouxemos aqui. Jesus, então, quando ele estava passando por Jericó, né, passando pelas multidões, isso despertou a atenção do Zaqueu, que era chefe dos publicanos, que eram os cobradores de impostos. E Zaqueu era muito rico e ele queria muito conhecer Jesus Cristo. Por ser muito pequeno e muito no meio daquela multidão, ele sobe numa árvore esperando que Jesus passe, né, por ali para poder vê-lo melhor, vê-lo mais de perto. Jesus observa Zaqueu no alto da árvore e chega se dirigindo para o alto e diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu com júbilo. Vendo isso, muitas pessoas começaram a murmurar, né, dizendo, olha, Jesus vai se hospedar na casa de um homem de má vida, porque eram assim que os publicanos eram vistos naquela época. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu causei dano a alguém, darei mais um tanto para indenizá-los. Ao que Jesus então responde: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar aquilo que estava perdido. E trago também, irmãos, a última parábola, que é a parábola do mal rico. Quem nunca ouviu falar, né, da parábola do rico e do Lázaro? Onde diz assim para nós: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. E também havia um homem pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que esperava muito saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada e os cães vinham lhe lamber as feridas. O que aconteceu então foi que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para junto do seio de Abraão. O rico também morreu, porém teve como sepulcro o inferno. Quando este se acha nos tormentos das chagas do inferno, levanta os olhos e vê de longe Abraão com Lázaro próximo a ele. E exclamando, lhe diz essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro,
a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida os teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está aqui na consolação e tu estás nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que queiram passar daqui para lá não o podem, como também ninguém pode passar daí para cá. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que eles não venham a cometer o mesmo erro que eu. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Então responde Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, irmãos, o objetivo de trazer essas parábolas aqui foi para mostrar que nós temos no Evangelho exemplos onde a riqueza não foi bem utilizada, como foi o caso do nosso irmão avarento, o caso do jovem que não quis vender a sua fortuna, o caso do rico na parábola do mal rico. Mas nós também temos o exemplo de Zaqueu, que era rico, mas encontrou a salvação porque fez bom uso dos seus pertences. E os outros irmãos, por sua vez, direcionaram as suas fortunas para a sua satisfação pessoal, servindo ao orgulho, ao egoísmo e às suas vaidades. Então, se nós seguimos o exemplo de Zaqueu, podemos então, de maneira correta, canalizar e direcionar essas posses, através da caridade para com o nosso irmão. E agora que nós finalizamos essa parte dos exemplos, nós vamos aprofundar um pouquinho, usando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens 9 e 10, falando do que é a verdadeira propriedade, que é o assunto do nosso estudo. Então, o homem ele só é senhor, ele só tem ele só é proprietário de tudo aquilo que ele consegue levar deste mundo. Ok? Daquilo que ele encontra quando ele chega e daquilo que ele deixa quando ele parte, ele só vai gozar enquanto ele estiver aqui. Então, se eu tenho uma casa enorme, eu vou aproveitar esta casa enquanto eu estiver aqui encarnado. No momento do meu desencarne, o fato de eu ter uma casa ou de eu ter 20 não vai fazer a menor diferença. Então, será que eu realmente sou proprietário disso tudo? Ou será que eu sou um usufrutuário dessas propriedades, né? Falando de bens materiais? Porque quando nós desencarnamos, nós somos forçados a abandonar tudo isso. Então, o que de fato eu possuo, afinal de contas, né? Eu possuo tudo aquilo que não é de uso do corpo. Eu possuo, sim, aquilo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos que eu adquiro nessa oportunidade reencarnatória, as qualidades morais, sejam aquelas que eu possuía, mas que eu desenvolvi melhor, sejam aquelas que eu não possuía e comecei agora nessa encarnação a desenvolver. Então, isto é a verdadeira propriedade, é isto que eu levo. E eu tenho que me perguntar, nós devemos nos perguntar que no momento do desencarne, no momento da nossa entrada, do nosso retorno à pátria espiritual, o que é importante que eu leve? E nós podemos usar como analogia quando nós vamos, por exemplo, fazer uma viagem. Se nós vamos para um lugar onde é praia e é verão, é interessante que eu leve roupas de inverno, botas, luvas. E o contrário também é verdade. Se eu vou para uma região onde está nevando, pouco importa que eu leve bronzeador, chinelos de dedo, roupas de banho. Então, é mais ou menos por aí. O mesmo nos acontece, né? A gente usou a analogia aqui da mala, mas o mesmo nos acontece quando nós chegamos ao mundo dos espíritos. O lugar que eu vou ocupar vai depender do que eu estou levando comigo. Então, neste plano espiritual, não vai ser com ouro que eu irei pagar por este lugar, que eu irei pagar, vamos colocar entre aspas, né, por este lugar. Ninguém vai me perguntar, ninguém irá nos perguntar
o que eu possuía quando encarnado? Ou qual era a posição social que eu ocupava quando encarnado? Ninguém vai chegar e vai nos perguntar, mas você era o funcionário ou você era o empreendedor, o empresário? A pergunta que nos será feita é, o que você traz consigo? Não serão avaliados os nossos bens, os nossos títulos, quantas casas, quantos carros, quantos telefones de última geração nós tivemos. Não, a pergunta que vai ser feita é, quais as virtudes que o irmão está trazendo? E olhando sob esse ponto de vista, o operário, aquela pessoa com pouquíssimas ou com nenhuma posse, pode se tornar muito mais rica do que aquele que tinha muitos bens acumulados. E a gente observa isso na parábola do mal rico, né, do rico e do Lázaro. Então, o nosso objetivo é acumular bens morais, ter mais virtudes ao desencarnar do que ao encarnar, né? Pegando uma mesma encarnação como ponto de referência. Os lugares no plano espiritual não se compram, eles se conquistam por meio da prática do bem, né? Porque com a moeda terrestre, nós conseguimos comprar bens terrestres, mas nós não conseguimos comprar as qualidades da alma. E a pergunta que nós temos que nos fazer diariamente é, de quais qualidades eu sou rico? Quais as qualidades eu possuo? Porque no momento de desencarne não vai interessar a minha posse material ou quanto eu tenho na minha conta bancária. Porque eu vou desencarnar e isso tudo vai ficar lá. E ninguém quer chegar no reino espiritual totalmente despido, totalmente desprovido das boas qualidades morais, as quais nós devemos constantemente buscar aperfeiçoar. Então, os bens da terra, na verdade, eles pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Não sendo o homem, né, nós somos apenas os usuários, os usufrutuários, ou como podemos chamar, os administradores desses bens. E diante dessa posição de administrador, nós podemos ser mais íntegros e inteligentes ou mais capazes para administrar ou menos. Tanto que aqueles bens que contribuem para piorar a questão do meu orgulho, para me colocar em xeque, para me colocar à prova como uma prova de riqueza, se eu começo a desviar do caminho, eu vou estar perdendo muito por um lado, adquirindo por um lado material, mas perdendo muito por uma questão moral. Então, os nossos bens não são propriedade individual nossa. E Deus pode frequentemente anular todas as previsões e a riqueza que nos foi dada até então. E aí vem uma pergunta: o homem então pode acumular riquezas? Pode. Existem as riquezas legítimas, e essas últimas se dizem legítimas quando? Quando elas são conseguidas de maneira honesta, quando durante a sua aquisição nenhuma pessoa foi prejudicada, quando eu não tentei passar a perna no meu irmão, quando eu não humilhei, quando eu não explorei este meu irmão. Porque as pessoas têm capacidades diversas para fazer com que as fortunas se multipliquem, mas com as fortunas que se multiplicam, com os lucros de uma empresa que se multiplicam, eu multiplico os empregos para dar àquelas pessoas que necessitam. Então eu devo, se me foi dada uma prova de ter riqueza, de ter propriedades, eu tenho que fazer bom uso dela e ajudar aos meus irmãos, da maneira que eu conseguir. E aqui vem uma outra pergunta. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres, das suas posses, durante a vida, sem precisar prestar contas? Não, isso não existe. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus, tido em vista recompensar-lhe, no curso dessa existência, os esforços, a coragem e a perseverança desse irmão. Então, ele pode ter tido essa quantidade de bens como uma recompensa pelo seu árduo trabalho. Porém, se ele acabou utilizando esses frutos desse trabalho somente na sua satisfação pessoal,
como nós falamos antes, a questão de satisfazer o seu orgulho, se esses bens acabarem se tornando a causa da sua falência, e aqui nós não falamos de uma falência material, mas uma falência como espírito, né, como moral, melhor teria sido se ele nunca tivesse possuído todos esses bens. Visto que ele perde de um lado aquilo que ele ganhou pelo outro, anulando todo o trabalho dele. E quando deixar a terra, Deus irá dizer, né, aquilo que foi dito a Lázaro: você já recebeu a sua recompensa na terra, nós não lhe devemos mais nada. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência de nos melhorarmos diariamente, de desenvolvermos as nossas qualidades morais, adquirirmos aquelas que nos faltam, através de uma reflexão diária, por nossa parte, né? O que me falta? Aonde eu devo melhorar? O que eu estou fazendo para desenvolver aquela qualidade que eu já tenho, mas que ainda está lá, meio escondidinha, talvez, meio tímida? E para concluir, então, meus irmãos, eu vou trazer aqui um trecho do nosso livro das Elucidações Evangélicas, onde diz assim, que Jesus não baixou ao mundo para reinar sobre as coisas perecíveis como os reis da terra, nem para dar aos homens as leis materiais. A missão de Jesus, ao contrário, consistia, sobretudo, em desprender da matéria homens profundamente materializados, em lhes destruir o ídolo da carne, a fim de dar-lhes ao espírito a visão e o gosto pelas coisas espirituais. Então, meus irmãos, a gente faz um convite para que possamos aproveitar esta oportunidade reencarnatória, que é o que nós temos neste momento, para desenvolvermos essas nossas qualidades morais, que são as quais nós teremos que futuramente prestar contas. Queridos irmãos, agradecemos pelo acompanhamento de todos nas redes sociais, das exposições que estão sendo feitas aqui na Casa Espírita Fraternidade, em virtude da nossa pandemia e do nosso isolamento social. Para o dia de hoje, nós, como sempre, iniciamos com a nossa prece, a qual convidamos todos neste momento a nos acompanhar. Pai de divina bondade, agradecemos por esta oportunidade de trabalho, onde mais uma vez, emanados pela companhia dos bons espíritos, necessitados que somos deste Evangelho, buscamos todos a inspiração nas palavras e nos exemplos do Mestre querido, para que possamos continuar caminhando, trabalhando, sendo resignados e pacientes nesses momentos que nos parecem tão difíceis, mas sabedores que somos, que de Ti nunca estaremos desamparados. Agradecemos pela oportunidade, pelo amparo espiritual, pelos bons mensageiros que a todo instante nos influenciam, nos inspiram e nos acolhem, basta que queiramos e que trabalhemos para isso. Assim, te pedimos o amparo e toda assistência possível para que sejamos receptores das informações e do auxílio que desses bons amigos nos chegam. Que assim seja.